Passando para os irmãos aí, amém? Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Se coloque de pé, amada igreja. Vocês que nos visitam, você que nos visita também na casa, aleluia. Vamos orar. Quero agradecer a todos que atenderam o nosso convite. Estamos aqui, Reverendo Sebastião, glória a Deus. Ele, sua caravana, pastor Ricardo, conhecido muito. Longa data, é um carinho teve aqui conosco, aleluia, glória a Deus, seus convidados aí do pastor Sebastião, do reverendo Sebastião, ele, seu esposo, casal de cantores ali, aleluia, glória a Deus, o casal Marcelo e Gisele lá, aleluia, Eduardo que esteve louvando, a cantora Esther também que está lá atrás, a Emily, aleluia, glória a Deus, a Alessandra lá atrás, a esposa do pastor Sebastião, a irmã ali que louvou junto com o irmão, cantora Alice Santos, seu esposo, aleluia, glória a Deus a todos, as irmãs lá atrás também que estão conosco, já é a segunda vez que conosco aqui, o carinho da sua presença das irmãs, nossas vizinhas, o Vitor Hugo, a sua esposa, Deus abençoe a cada um em nome de Jesus, glória a Deus. Vamos orar pelas ofertas, pelos dizimistas. Senhor Deus e Pai maravilhoso celestial, Deus maravilhoso, abençoa cada um que contribuiu com esta obra, Senhor Deus maravilhoso. Venha abençoar, venha prosperar, Senhor Deus, venha suprir as necessidades de cada um, Senhor Deus. E abençoa aquele que também, Senhor Deus maravilhoso, que não pôde ofertar, Senhor Deus maravilhoso, ó Pai. Mas venha entrar com a providência, venha entrar com a provisão, Senhor. Se é uma porta de emprego, Senhor Deus, venha entrar com a providência, escancara, Senhor, as portas, abre as janelas do céu, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Se é uma bênção financeira, Senhor, se é uma bênção, Senhor Deus maravilhoso, do seu físico, no emocional, Senhor. Entra com a providência, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Venha abençoar, Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Igreja, vamos levantar um clamor aqui pela irmã Maria Beatriz, a mãe do Elias, que está aqui na frente. Ela se encontra hospitalizada ainda no hospital regional. Ela está, os médicos, não sei se foi por causa da diabetes, foi uma picada de aranha, e o pé dela está podre. E os médicos querem cortar o pé dela fora. Mas ela não aceita. Ela falou que Deus vai operar milagre, ela não aceita. Se tiver que partir, ela vai partir com todos os membros, que ela não vai ficar nessa terra faltando um membro do seu corpo, Ela tem fé e ela acredita, e vamos fazer um clamor pela vida dela neste momento, aleluia. Senhor Deus e Pai, Senhor Deus maravilhoso, Deus que pode tudo faz. A irmã Maria Beatriz, Senhor Deus, ela tem fé e acredita no Senhor, porque ela não aceita
sua bênção, a cura e o milagre em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Aqui está o pastor Reverendo Sebastião, que está trazendo a palavra, e o pastor Ricardo está orando para o reverendo. Levante sua mão para cá acima, sim, nós te abençoar. Vamos orar pelo servo do Senhor que tem incumbido de trazer a palavra do Senhor. Pai Santo que estás nos céus, nós como igreja oramos a Ti, Senhor, nesta noite e fazemos um pedido, Senhor Deus, aqui neste lugar. Que o Senhor tome, meu Deus querido, a boca do pregador. Que o Senhor tome a mente, os pensamentos, o coração do pregador neste momento. Que não seja ele mais, Senhor, mas que seja o Teu Santo Espírito Santo falando na sua boca. Fala com a Tua igreja, fala com cada um que aqui está presente, segundo a necessidade da Tua casa. Deus soberano, eu te peço neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, a graça e a paz esteja convosco. Amém. Ainda em pé, você que tem as Escrituras, abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu quero dizer que é uma satisfação, é um prazer poder estar aqui com o pastor Reginaldo, missionária Daiane, com o pastor aí, o prefeito Flávio, toda a sua equipe aqui no Ministério Armagedon. Nós descemos da nossa capital, um dia chuvoso, frio, tanto lá na capital quanto aqui também, mas que bom que você está aqui na casa de Deus. Para nós é um prazer muito grande. E eu quero ver ainda essa banda, é a banda que fala de percussão? Está lá na Comiev, grupo de percussão, está lá na Comiev, né? Ir lá no nosso café, participar um dia lá na Comiev, Curitiba, né? Todos vocês estão convidados. É um prazer receber vocês lá para nós tomar um café junto e vocês tocarem, cantarem e o pastor Reginaldo trazer uma palavra. Capítulo 13. O Calebinho também que está aí conosco, né? O Caleb. Cadê o Caleb? Caleb é levita, toca música, toca teclado. Deus abençoe, Caleb. Deus abençoe toda a nossa equipe. Capítulo 13, versículo de número 7. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, tu não sabes agora, porém tu saberás depois. Amém. Pode tomar o seu assento. Prazer ter aqui nessa noite nosso amigo pastor Ricardo Ventura, que em breve vai estar aí com o ministério dele também. Nós temos já alguns pastores, obreiros, que já fazem parte da nossa convenção da Comiev, aqui em Paranaguá. Agora vamos ter Morretes, Antonina, já temos contato. E para nós é uma satisfação muito grande. Eu quero ministrar nessa noite baseado no seguinte tema: o que eu faço hoje tu não sabes. Diga comigo: o que eu faço hoje tu não sabes, mas saberás depois. Há coisas que acontecem na vida de um cristão, na vida de um obreiro, na vida de um escolhido, que às vezes você não sabe por que está acontecendo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E às vezes acontece na vida de um ungido, e não acontece na vida do perverso, não acontece na vida do ímpio, do ateu, do à toa, daqueles que não querem saber de Deus. E às vezes acontece na vida de servos de Deus. E aí mora um perigo muito grande, porque por não saber, aí às vezes vem a murmuração, que é o perigo.
A murmuração é uma coisa que desagrada e entristece o coração de Deus. É quando um filho de Deus murmura. Porque toda vez que a gente murmurar, nós estamos dizendo para o nosso Deus que Ele não está com nada. Que Ele é um Deus muito frágil, muito fraco. Nós não estamos exaltando a grandeza dele quando a gente se queixa e começa a murmurar. Então aí mora o perigo. Porque na hora que a gente não está entendendo, o que a gente tem que fazer? Nós temos o exemplo dos mais lindos, mais belos, mais extraordinário, que é o exemplo do nosso irmão Jó. Que não sabia, não entendia por que ele estava passando por tudo aquilo, mas nunca abriu a sua boca para se queixar, para murmurar. Pelo contrário, esteve adorando a Deus em todos os momentos de aflição que ele estava passando. Aleluia, Jesus! Santo é o nome do Senhor. Na última ceia, escute, última ceia, que Jesus iria cear com seus discípulos. Eles conviveram diuturnamente com Jesus 3 anos, praticamente 3 anos e meio. Então eles participaram de muitas ceias com Jesus. Só que agora era a última ceia antes do Calvário. Era a última ceia antes do Gólgota. Era a última ceia antes do Getsemane, quando ele foi preso. Era a última ceia que Jesus iria participar com os seus discípulos. Jesus sabia o que ia acontecer. E naquela última ceia é o momento em que Jesus mais precisava do carinho, do amor, da atenção dos seus discípulos. Porque depois daquilo ia para o Getsemane, ia ser preso, ia passar, andar pela via dolorosa até chegar no Gólgota. Então era o momento que Jesus estava precisando do carinho e do amor daqueles homens que foram escolhidos por ele e que tinham uma grande missão para ser realizada. Só que, no entanto, um dos evangelhos revela que eles estavam preocupados com posições. Na última ceia ali, eles estão preocupados com posições. O que você vai ser? O que você vai ser no céu? Qual é o teu cargo? Eles estão discutindo a respeito de posições. Infelizmente, nos nossos dias não é diferente. Muitos não só discutem, chegam até a brigar por causa de posições. Não entende que quem nos posiciona, quem nos chama, quem te escolhe, quem capacita, quem levanta, não é o homem. Quem nos levanta é o Senhor. Ele hoje capacita, te chama e faz de você um instrumento nas suas mãos. É Ele que vai te dar um cargo. É Ele que chama e nos dá uma posição, não o homem. Porque a posição do homem não tem nada. Não tem nada a ver com coisa nenhuma. Posição de homens. Agora, quando o Senhor chama, Ele pode chamar o mais simples, o mais humilde, como Ele fez com Davi. Não sabia nada, cuidando das ovelhinhas. A plateia de Davi eram as ovelhinhas, que ele cuidava com carinho das ovelhas do seu pai, com valentia, com coragem, protegendo as ovelhas do seu pai. Aleluia, Jesus! Eita glória! Despercebido pelos homens, mas Davi estava percebido pelo Senhor. O Senhor estava contemplando, como Ele contempla hoje em dia, e aí Ele levanta você. Ele estava preocupado com posições, discutindo posições, naquele momento que mais o mestre precisava
do carinho, do amor, da atenção deles. E quando Jesus viu isso, Jesus usou os 5 ministérios. Jesus foi pastor, foi evangelista, foi profeta, mas um dos ministérios que Jesus sempre usou foi o ministério de mestre. E naquele momento, então, Jesus disse: eu tenho que dar uma lição para eles. E em dado momento, Jesus se levanta na mesa. Quando Jesus se levanta, eles olham para o mestre. Acabou a conversa, parou a discussão, porque só ficava de pé os servos. Os servos é que ficavam em pé para servir. E agora o mestre se levanta e eles olham para o mestre. Ato contínuo. O mestre sai do lugar que ele está, pega uma toalha, pega uma bacia, coloca água dentro da bacia, e eles estão olhando para Jesus, para o seu mestre, sem entender, sem compreender, sem saber por que o mestre está fazendo aquilo. Eles estão impactados. O que ele está fazendo? Por que ele está fazendo? O que está acontecendo? E Jesus pega a toalha, a bacia com água, e chega no primeiro discípulo: me dá os teus pés. E lava os pés do primeiro discípulo. E passa para o outro: me dá os teus pés. E lava do segundo. E vai passando. Silêncio. Eles não estão entendendo. Eles nem podem falar nada, porque eles não estão entendendo nada. Por que essa atitude do mestre? Silêncio total, absoluto, até chegar em Pedro. Eu sempre costumo dizer, disse ontem ainda no seminário, que na igreja, pastor Reginaldo, existe os Pedros, pastor Ricardo, e existe os Andrés. E eles são importantes na igreja. Todo pastor vai se deparar com os Pedros e os Andrés. E os dois são importantes ter na igreja. O Pedro, assim, não é muito agradável do pastor. Não é todo pastor que gosta muito do Pedro. Por quê? Porque o Pedro é aquele que vem e fala para o pastor: pastor, tal coisa. Pastor, tal coisa. Pedro era assim, quem falava com Jesus era Pedro. Vai lá, Pedro, fala. E Pedro ia lá e falava com Jesus: Jesus, tal coisa. Jesus, Elias sempre estava falando com Jesus, às vezes questionando. E tem o André. O André é maravilhoso ter na igreja. André não tinha dom de cura, não tinha dom de maravilha, não tinha dom de milagre, não profetizava, não revelava. Mas quando André aparecia em cena, André está fazendo uma coisa maravilhosa. Como é importante ter o André na igreja, porque toda vez que o André aparecia, ele estava trazendo alguém até Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus. Sabe que isso aí é uma unção especial que Deus dá? Que tem pessoas que você pode convidar 1000 pessoas, não vem ninguém. Não vem. Você convida a pessoa, até fala que vai, não aparece. Agora tem irmãos que ele tem uma unção. Convida e a pessoa vem para a igreja. Lança o convite, a pessoa vem. O André era aquele que sempre estava trazendo alguém para Jesus. Primeiro que ele levou foi o irmão dele, Pedro. A Bíblia não fala de André, mas a Bíblia fala muito de Pedro. Talvez aquela pessoa que você vai trazer vai ser um missionário, vai ser um levita, vai ser um pregador, vai ser alguém que Deus vai usar na terra. Mas foi você que Deus usou para convidar, para trazer. Até chegar em Pedro, ninguém falava nada. Quando Jesus chegou e disse: me dá os teus pés, Pedro disse: os meus não, de jeito nenhum.
os meus pés? Não, Senhor. Eu não sei como que o Mateus deixou, eu não sei como que o André deixou, eu não sei como que o João deixou o Senhor lavar os pés dele. Os meus pés não, Senhor. Os meus pés o Senhor não vai lavar. Pedro, me dá os teus pés, porque se eu não lavar os teus pés, você não vai ter parte comigo. E aí Pedro já falou alguma coisa, e Pedro pergunta: mestre, por quê? Por quê que o Senhor está fazendo isso? Por quê que isso está acontecendo, mestre? Por quê? E Jesus olha para Pedro e Jesus diz: o que eu faço hoje você não entende, você não sabe, você não compreende, mas você vai entender amanhã. Você vai entender depois. Isso que às vezes nós, como servo de Deus, passamos às vezes umas lutas ferrenhas. É na família, sentimental, profissional, espiritual, ministerial. Passamos tanto tipo de lutas às vezes que a gente não entende por quê. Hoje você não entende hoje, mas vai entender no dia do amanhã. No dia do amanhã nós vamos entender. E se nós não entender amanhã, no dia do amanhã, um dia na eternidade, você vai perguntar para Ele: Senhor, por quê? E Ele vai então dizer para você o porquê da luta, da aflição, da tribulação, daquele momento difícil que nem você estava entendendo. Oh, aleluia. Eita glória. Glória ao teu nome, Pai. Jesus falou para Paulo: Paulo, Glória a Jesus. você vai pregar meu evangelho em Roma. Você vai levar minha palavra em Roma. Sim, Senhor. O Senhor me escolheu. O Senhor me ungiu. O Senhor disse que eu seria um vaso para levar a tua palavra perante os gentios, perante os reis. Estou aqui, Senhor. O Senhor quer que eu vá em Roma? Vou lá levar a palavra. De repente, Paulo é preso. Vai para uma prisão, passa o tempo na prisão, testemunhou, pregou para reis, vai para outra prisão, e até que ele apela para César, porque ele era um cidadão romano. Então colocaram ele no navio. 275 pessoas, com mais ele 276, quase 300. Então podemos dizer que era uma multidão, quase 300 dentro do navio. Era um grande navio. E naquele navio tinha a tripulação, o capitão, o comandante do navio, tinha os soldados e tinha o centurião que comandava os soldados, e estava cheio de presos, homens de alta periculosidade, criminosos, salteadores, que a sociedade não dava nada por eles. Estavam lá naquele navio, e ali, junto com aqueles facínoras, criminosos, bandidos, lá estava um ungido de Deus. T.L. Osborne, um grande pregador, escritor. Glória a Deus, aleluia. T.L. Osborne escreveu: lá fora, aonde os pecadores estão, é lá fora, é lá que tem almas, é lá que tem vidas para se resgatar. Quantos que às vezes estão nas igrejas por aí brigando dentro da igreja por posição, enquanto lá fora existem vidas no vício, na desgraça, precisando de uma palavra, de um abraço. Paulo está lá no meio dos criminosos, e aí de repente ele diz: puxa, Deus me falou que eu ia para Roma, e cá estou eu nesse navio, no meio de bandidos. A Bíblia Sagrada diz que de repente o navio começa a enfrentar um grande nevoeiro, um grande vento, e aquele vento vira para tempestade. Aleluia. Uma tempestade terrível que a cada dia ia aumentando mais. Agora mesmo na Flórida
Está passando um furacão lá 200 km por hora. Aquele navio começou a cada dia, o vento aumenta, a tempestade aumenta. E a Bíblia diz que todos eles, o comandante, todos, a Bíblia diz, eles perderam a esperança de serem salvos. Ou seja, nós vamos morrer, esse navio vai afundar e nós vamos todos perecer. E a Bíblia diz que eles já não se alimentavam mais. Nós vamos morrer. Se nós vamos morrer, para que se alimentar? Já não se alimentavam, mas não tinham mais prazer de se alimentar, porque estavam esperando o pior. Perderam, a Bíblia diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, que eles perderam a esperança. E quando um homem, quando uma mulher perde a esperança, ela começa a ir à bancarrota, ela começa a ir para trás. Toda pessoa que não tem esperança não tem sonho. Quem não tem esperança não tem ideal. Quem não tem esperança não tem projeto. Para ela tanto faz, tanto fez, vai para a direita, vai para a esquerda, como Agar. Agar entrou no deserto, a Bíblia diz que ela entra errante no deserto. Tanto faz de um lado para outro, eu vou morrer nesse deserto. A pior coisa que tem é quando uma pessoa, um ser humano, ele perde a sua esperança. Tem três coisas que jamais nós podemos perder: a fé, a esperança e o amor. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. Esperança. Glória a Deus. Eles perderam a esperança. Então vamos esperar pelo pior. Aleluia, Jesus. Quando Paulo olhou aquele quadro, Paulo disse: não, se Deus me colocou, escuta agora, se Deus me colocou dentro deste navio, no meio de bandido, criminoso, soldado, centurião, e esse navio está para afundar de repente, se Deus me permitiu eu estar aqui, é porque Ele tem propósito. Você tem que entender uma coisa: nada acontece na vida de um escolhido, de um chamado de Deus, que não haja um propósito divino. Sempre Deus tem propósito no que acontece em nossa vida. Te maltrataram, falaram mal de você, te caluniaram, também já sofri tudo isso. Veio a enfermidade, veio doença, veio alguma privação. Em tudo existe um propósito. Se nós somos filhos de Deus, chamados por Ele, existe um propósito que a gente tem que entender. Qual é o propósito? E para entender o propósito, nós temos que passar pelo processo. Paulo olhou aquele quadro e disse: não, Deus tem propósito. Eu não estou aqui à toa. Desceu ao porão do navio e foi usar a arma mais poderosa que Deus deu para você, que Deus deu para mim e que Deus deu para todos nós. Uma arma infalível chamada oração. Deus tem prazer em responder oração. Deus só não responde oração daqueles que não oram, que são preguiçosos, que tem preguiça de orar, tem preguiça de buscar a Deus, porque aquele que busca a Deus encontra, o que bate se abre, o que pede recebe. É uma arma poderosa que Deus deu para nós, a oração. Falar com Deus. Paulo desceu no porão do navio e foi orar. De noite começou a falar com Deus, e entrou em oração, e de repente Deus chamou o anjo da milícia angelical, dos miríades de anjos que Deus tem, e que está à sua disposição, está à minha disposição, está à nossa disposição, e nós muitas vezes não usamos. Anjos de Deus, seres poderosos e magníficos, que estão à disposição dos filhos de Deus. Deus chama o anjo e diz: anjo, vai, leva uma palavra para Paulo. E o anjo vem, desce do lado de Paulo.
Paulo fica com medo, temeu. E o anjo olha para ele e diz: Paulo, não temas, não tenha medo. Deus ouviu tua oração, me mandou aqui. Eu tenho uma palavra dele para você. Deus manda te dizer que todos, olha que lindo isso, irmão, todos que navegam nesse navio, Deus entregou, colocou nas tuas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Você sabia que tem pessoa que vai ser salva só por causa de você? Não é por causa do Paulo, pode ser o maior exímio pregador, pode ser profeta, pode ser o maior levita. Tem almas que às vezes é você, e Deus entregou na tua mão através de você, que ela vai ser alcançada. Deus disse, o anjo disse: Deus entregou nas tuas mãos. O navio, escuta isso, o navio vai se perder, mas nenhum dos que estão no navio se perderá. Nem um fio de cabelo, não sei se tinha alguém que nem eu lá, não tinha muito fio, né? Nem um fio de cabelo irá se perder. O anjo foi embora e Paulo sobe e chega lá, o povo tudo desanimado, no canto do navio, jururu, morocochô, esperando pelo pior. E a tempestade está aumentando, e de repente Paulo pega pão da graça e incentiva eles: vocês não estão se alimentando, vocês têm que se alimentar para a saúde de vocês, vocês precisam comer. E eles olham e falam: eles vão morrer, esse navio vai afundar. Mas eles viram o entusiasmo de Paulo, chamou a atenção deles, porque o Filho de Deus não é desanimado. Se você for desanimado,